O boi que guardava o sábado. Capítulo 7. Nicolai sentou-se, ereto, nas tábuas da cama onde dormira. Tentou limpar o nevoeiro de sua mente cansada, para tomar conhecimento dos seus arredores. Onde estava ele? O que estava fazendo ali? Em pé, homens! Não temos o dia todo para ficar deitados tecendo sonhos. Há trabalho para fazer! Em pé! Nicolai ouviu um estalo e depois um gemido, a curta distância. Virou-se na cama e viu uma pilha de tábuas e uns beliches, e um homem embaixo delas. Acima dele, um guarda imponente, enquanto faixas de luz solar, empoeirada, se filtravam pela porta aberta atrás dele. E Nicolai se lembrou de onde estava. O guarda dirigiu-se para onde se encontrava Nicolai, mas este pulou e fez posição de sentido antes que o guarda pudesse golpear sua cama também. Assim é melhor, rosnou o guarda num tom que Nicolai imaginou ser de satisfação. Vocês têm 30 segundos para formar fila na frente da cabana. Melhor ainda, vamos ver se conseguem fazê-lo em 20. Sem um segundo pensamento, Nicolai saiu em disparada para o sol da manhã, agora bem em cima do horizonte. Mesmo assim, ainda era cedo. Nicolai calculou que não seriam mais que 5 ou 5:30 da manhã. Ele piscou diante da claridade e se perguntou como o sol podia raiar tão cedo naquelas latitudes do norte. Mas, logicamente, com a inclinação do eixo da Terra durante os meses de verão, os lugares ao norte recebiam mais horas de luz do que as cidades mais ao sul, como Moscou ou Kiev, a sua terra. Quando o guarda saiu do alojamento, Nicolai ainda tentava abotoar a camisa e endireitar as calças. Era bom ter botas para calçar e não sapatos para amarrar. Caso contrário, não teria tido tempo de chegar tão rapidamente ao pátio, completamente vestido. Nicolai deu uma olhada em sua aparência. Era verdade que suas roupas não estavam totalmente em ordem e a camisa não estava abotoada por completo, mas ele se sentiu aliviado por saber que, de algum modo, conseguira ajeitar-se nos poucos segundos que o guarda lhe permitira. Nicolai tentou, mais uma vez, afastar o nevoeiro dos seus olhos e mente. Não havia como escapar da realidade de suas cercanias. Ele se encontrava num campo de prisioneiros em algum ponto da Sibéria, depois de uma longa viagem de um trem que viera do Ocidente. E uma coisa era certa: se fosse para sobreviver naquele lugar desolado nos confins da terra, ele teria que aprender a levantar-se em tempo. Na verdade, levantar-se bem antes de ser chamado seria melhor. Aquela foi sua primeira manhã no campo, e a impressão era de que ele devia saber tudo acerca das regras e regulamentos do lugar. Mas Nicolai estava aprendendo que uma regra parecia dominar sobre todas as outras: nunca se atrase. Ele se esforçava por cultivar pensamentos positivos enquanto permanecia em posição de sentido na fila de prisioneiros alinhados diante do alojamento. A ideia de ter que fazer isso todas as manhãs, pelos próximos 5 anos, 10 anos, ou pelo tempo que as autoridades da KGB julgassem necessário puni-lo, era quase mais do que ele podia suportar. Por terem chegado atrasados, vocês, rapazes, podem ficar sem o desjejum hoje de manhã, rosnou o guarda. Isso vai ensinar-lhes uma lição. Ninguém se moveu. Bem, o que estão esperando? Vociferou ele, enquanto os prisioneiros o olhavam fixamente. Vocês têm trabalho para fazer. Comecem logo! Vocês 3! Acrescentou ele de repente, apontando para Nicolai e os outros 2 novos prisioneiros. O diretor quer vê-los imediatamente. Os 3 se olharam com as sobrancelhas erguidas, mas quando o guarda se virou e se afastou, encolheram-se e simplesmente se dirigiram ao prédio administrativo. Nicolai achou estranho que os homens no alojamento
tivessem sido surpreendidos dormindo. Não estariam acostumados à vida na prisão? E não estavam acostumados a levantar cedo cada manhã? Ou seria isso apenas uma encenação para Nikolai e os outros novos prisioneiros? E por que ele e os outros não foram encaminhados à sala do diretor? Tudo aquilo parecia um tanto estranho, mas Nikolai se lembrou de quão informal era o lugar. Simplesmente se esperava que as pessoas cuidassem do trabalho e cumprissem suas tarefas, imaginou ele. Nikolai foi o último dos 3 a ser chamado ao escritório do diretor. Enquanto permanecia do lado de fora, no corredor, perguntava-se o que aconteceria nesse tipo de prisão. O que devia ele esperar? Seria interrogado de novo? Receberia maus tratos por ser cristão? Quando Nikolai, por fim, entrou no escritório do diretor, surpreendeu-se diante da simplicidade do local. Embora o diretor fosse um coronel no exército russo, não havia praticamente nada no escritório para guarnecê-lo. Uma mesa de carvalho, de tamanho médio, 3 cadeiras, uma lamparina a querosene e alguns livros numa prateleira empoeirada. Depois de examinar uma carta oficial que lhe fora enviada pelo malote do trem, o diretor limpou a garganta. Você teve uma rixa com a KGB. Nikolai esperou sem dizer nada, já que a declaração do diretor era mais um comentário do que outra coisa. Nikolai Panchuk. E o diretor colocou a carta oficial de volta numa pasta sobre a mesa. Não preciso de pregadores. Na minha opinião, vocês, pregadores, são um bando de rebeldes. O diretor desceu o punho com força sobre a mesa. Vocês acham que podem mudar o mundo? Resmungou ele. Bem, tenho novidades para você. A pátria-mãe está bem do jeito que está. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é a maior nação que o mundo já conheceu. Não precisa de nenhuma ajuda. O diretor olhou para Nikolai com os olhos apertadinhos. Você me entende, Panchuk? Sim, senhor. Embora Nikolai fosse cristão e não concordasse com as táticas que o governo usava, ainda assim se orgulhava de ser cidadão da URSS. Seu peito se estufava só de ouvir o hino nacional ou ver atletas competindo para a glória da pátria-mãe. O oficial apoiou-se no encosto da cadeira. Vou lhe dizer uma coisa, Panchuk. Ele parecia acalmar-se um pouco. Vamos esquecer o motivo que trouxe você aqui. Em primeiro lugar, se você seguir minhas ordens neste campo, não o perturbarei. Deixaremos o passado onde ele está. O que você me diz? O diretor começou a mexer em alguns outros papéis em sua mesa. Nikolai se perguntava se o diretor entendia plenamente as acusações que pesavam contra ele. Tinha que entender, não tinha? O homem tinha o arquivo de Nikolai. Saberia acerca das igrejas secretas? Esperaria que Nikolai lhe desse a lista dos membros da igreja? Claro estava que Nikolai nunca daria essa lista ao diretor, nem mesmo que o homem o espancasse, nem mesmo que o homem o matasse. Mas era claro que o diretor não sabia disso. Nikolai se perguntava se devia tocar no assunto e abrir totalmente o jogo naquele momento. Por outro lado, quem sabe devesse deixar que o diretor simplesmente descobrisse tudo por conta própria. Quero colaborar, senhor. O rosto de Nikolai se mostrava imperturbável, enquanto ele permanecia em posição de sentido e olhava direto para a frente. O diretor se pôs em pé de repente. Bom, Nikolai, fico feliz por ouvir isso. Um leve sorriso arqueou os cantos da sua boca. Agora vou mandá-lo para a carpintaria. Você vai trabalhar com Vaden, o carpinteiro do campo.
Há bastante trabalho para fazer por aqui, anunciou ele. E lembre-se, Panchuk, acrescentou, enquanto indicava o caminho para Nikolai. Siga as ordens, e você e eu nos daremos muito bem.